E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Mais um vídeo aqui para a gente falar um pouco da minha experiência na crise da Bolsa, né, no mês de março de 2020, como investidor iniciante, diante de vários circuit breaker. Para que você não sabe o que é circuit breaker, é quando a Bolsa, as negociações são interrompidas devido às empresas que compõem o índice do IBOV, o Ibovespa, elas têm queda superior a 10%. Então, quando acontece esse tipo de fenômeno, onde a maioria das empresas que compõem esse índice cai mais de 10%, ocasionando com que esse índice reflita essa queda, a Bolsa interrompe suas negociações por 30 minutos para acalmar o mercado e depois volta a reabrir. E houve alguns dias e semana, durante a semana, teve alguns circuit breaker, algumas paradas de negociações, e teve um dia que teve 2 a 3 circuit break. Então foi algo inédito na Bolsa, nunca tinha acontecido, e a gente tinha investimento nesse período. E aí a gente adquiriu um pouco de experiência por ter passado essa fase. O que é que aconteceu? Desde o início de fevereiro, a Bolsa começou a apresentar algumas quedas. Quando chegou no mês de março, devido a alguns acontecimentos de circuit breaker, eu comecei a tentar que minha carteira meu patrimônio estava com, em média, um prejuízo de 15%. Mas eu tinha algumas posições em carteira, algumas empresas, que ainda estavam no azul. Por exemplo, eu tinha Magalu, que é Magazine Luiza. Eu tinha a Qualicorp, que é uma resseguradora. Eu tinha Centauro. Tinha Banco Inter, BID11, que é o unit do Banco Inter. Algumas dessas estavam todas no azul. Eu fiquei assustado e não queria perder esse lucro dessas empresas. O que é que eu fiz? Em meio às quedas, eu vendi para obter esse lucro e minha carteira ficou mais no prejuízo ainda. Na verdade, não um prejuízo, ficou com um patrimônio mais negativo. Porque a gente tem que entender que quando está na Bolsa, você não tem prejuízo quando está lá. Você só tem prejuízo ou só tem lucro se você realizar a venda do seu ativo. Se você realiza a venda que está no prejuízo, você assumiu aquele prejuízo. Se você realiza a venda daquele ativo que está no lucro, você ganha esse lucro. Então o que é que eu fiz? Devido à minha inexperiência e fiquei assustado com o circuit breaker, eu também imaginei que eu ia perder os lucros que eu tinha nessas empresas e acabei vendendo e obtendo lucro bem menor do que se eu tivesse vendido antes da crise, é bem verdade, mas fiz essa venda e fiquei no vermelho, né? Fiquei no vermelho. Houve um dia que, por exemplo, Petrobras, eu já tinha entrado nela um mês antes. Meu preço Petrobras era em torno de R$ 25, preço médio. A Petrobras chegou a R$ 11. Então, eu tive que fazer novo aporte na Petrobras, por acreditar na empresa, e para diminuir meu preço médio, porque eu comecei a perceber, se eu não fizer nada, eu vou demorar mais tempo para que a minha carteira volte para o azul, volte a ter lucro, né, caso eu resolva vender meus ativos. Então preciso fazer alguma coisa. Então, como eu vendi essas que eu citei no lucro, eu vou ter que aumentar meus aportes na que eu estou no vermelho, né, para que esse tempo de recuperação ele se encurte, né? Ninguém imaginava que a bolsa ia se recuperar em 3 meses, né? A gente pode estar próximo de uma próxima queda de bolsa devido à situação do coronavírus. Mas o que é que eu fiz? Eu tive que fazer aportes em outras empresas que eu tinha na minha carteira
para diminuir meu preço médio de cada empresa, para que voltasse o mais rápido possível ao lucro. Ou seja, esse exemplo que eu citei em Petrobras, lá em março, que eu comprei a R$11 para diminuir meu preço médio, que estava em 26, ela caiu para 16, meu preço médio. E hoje eu já tenho lucro de Petrobras em torno de 20%. 20%, acho, se não me falha a memória. Então, essa é uma situação. Então, numa situação de crise, por isso que a gente fala que é tão importante você ter uma reserva de emergência quando você está na bolsa. Porque numa situação dessa, e você acredita na empresa, você tem que fazer aportes. Uma questão que eu não aconselho é que eu tinha boas empresas, Magalu, essas que eu citei, e que eu vendi, e elas hoje estão bem melhor do que antes da crise. Para você ter ideia, meu preço médio de Magalu era R$39. Acho que eu vendi a Magalu a 45, se não me falha a memória. Magalu hoje está em torno de R$80. Qualicorp, meu preço médio era 19, eu vendi na casa dos 25, ela está beirando os R$30. Centauro, meu preço médio era 14, eu fiz até um vídeo aqui no canal falando da ação que tinha rendido mais de 100%, era Centauro. Eu vendi Centauro, hoje ela está a 32. Então nessas empresas, se eu não fizesse nada, eu estaria bem melhor, tinha saído da crise bem melhor do que eu estou hoje, certo? Então o conselho que eu dou a vocês é isso, é ter calma, é paciência, e como você colocar um dinheiro que a princípio você não está precisando naquele momento, não tem por que se desesperar para pegar esse dinheiro, certo? E aí o pessoal chama do movimento de rebanho, que todo mundo se assusta, todo mundo começa a vender os ativos, esse preço de ativo cai, e as pessoas que têm dinheiro, elas compram. Tem uma frase de Warren Buffett que ele cita que, diante das crises, as ações voltam para os seus verdadeiros donos. Eu acho que isso é uma verdade, porque os novatos, a gente que está iniciando na bolsa, a gente fica um pouco assustado. E como a gente não tem muito recurso, qualquer perca não faz falta, então ninguém quer perder. Hoje minha carteira já se estabilizou, já voltou para o azul, embora bem tímida, porque em relação à crise, mas fica essa experiência para vocês, que está iniciando agora, que já tem tempo de bolsa e que saiu devido à crise. Mas se fosse mudar, tivesse mais conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria vendido esses ativos. Se eu acreditasse neles, como eu acredito, não teria vendido, porque a essência das empresas não mudaram. Foi um efeito externo da doença, do coronavírus, da pandemia, que abalou o mercado devido ao fechamento dos comércios, de indústrias, etc. Mas o fundamento das empresas não mudaram. Certo? Então fica aí a dica para você, espero que ajude. Se gostou do vídeo, compartilha, para que chegue o maior número de pessoas. Beleza? Um abraço, até a próxima.